Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma videoaula resumo da nossa disciplina de apicultura do curso de bacharelado em agronomia da UERGS. O tema de hoje é inimigos das abelhas. Este é o primeiro tema, primeira videoaula resumo que nós temos sobre esse tema. Então vamos lá. Iremos abordar na aula de hoje formigas, tatu, irara e o próprio homem. Então assim, pessoal, se nós observarmos a natureza, nós vamos verificar que todos, a começar pelo homem, incluindo as plantas, os bichos, os peixes, aves, insetos, e entre os insetos as abelhas, têm seus predadores naturais. Vocês podem estar pensando se o homem, como assim o homem tem um predador? Sim, animais como o leão, um tigre, uma onça pintada, se tiverem oportunidade de fazer uma predação de um ser humano, irão fazer, ok? E as abelhas, então, pessoal, elas são vítimas de uma série de inimigos. Entre eles, é considerado o maior, sem dúvida alguma, o próprio apicultor. Ou melhor, o apicultor mau, né? O mau apicultor, aquela pessoa que não sabe trabalhar direito com apicultura. Tá? Por quê? Ele não vai estar tratando as abelhas com o devido cuidado, com a devida técnica que se tem que trabalhar, e de acordo com alguns autores, até mesmo com o amor que a apicultura exige, pois nós temos, né, que cuidar das nossas abelhas. E os inimigos das abelhas, sempre que elas terão que enfrentar, sempre estará relacionado ao que? A região e ao clima aonde nós estamos instalando o nosso apiário, né? Ou seja, onde está instalada a colmeia daquela família de abelhas. E cabe sempre ao apicultor colaborar com as abelhas, né? Defendendo elas desses inimigos. Claro que elas vão se defender também, mas sempre que for possível evitar que elas tenham esse estresse com o inimigo, é bom o apicultor fazer isso. Então, por exemplo, né, colocando colmeias a no mínimo 50 centímetros acima do chão, além de prover os suportes das colmeias, né, os chamados cavaletes, botar protetores, né, que vão evitar, por exemplo, a subida das formigas até a colmeia. Tá? Falando em formigas, então, pessoal, o que a gente pode falar destas? E que elas existem em quase todas as partes do mundo inteiro e causam sérios prejuízos para as abelhas. Por quê? Tanto as formigas doceiras quanto aquelas de hábitos carnívoros, elas vão estar atacando a colmeia e matando as abelhas. Então, assim, ó, essas que são as carnívoras, elas vão procurar a colmeia não para comer o mel, e sim para ficar primeiro lá no calor, tá? Do fundo da colmeia, pegar o calor e se reproduzir, tá? Pode ser as carnívoras que fazem isso, podem ser outras que não irão atacar de imediato a colmeia, porém elas vão aumentar tanto a sua população que elas acabam usando as abelhas para cuidar da sua prole, daí atrapalha o desenvolvimento da colmeia, tá? Então nós vamos ter duas situações, as carnívoras devorando as abelhas e as não carnívoras, e as que também não estão ali pelo mel, mas usam, digamos, da boa vontade, da força de trabalho das abelhas para o seu desenvolvimento. Outro ponto que nós temos também, qualquer tipo de abelha que entrar em contato com qualquer tipo de formiga vai sofrer o quê? As formigas vão ganhar essa luta, por quê? As abelhas irão sofrer corte das suas asas, tá? Porque as formigas, elas têm essas mandíbulas cortantes, então elas vão atacar primeiramente as asas das abelhas, cortando elas. Por quê? Sem as asas, as abelhas não conseguem voar. Se elas não conseguem voar, dificulta para as abelhas fazerem a ferroada. Lembrando que, conforme nós vimos na aula passada, estará o link no final desse vídeo, as abelhas têm seu temido, seu terrível ferrão no final do abdômen. E é muito mais fácil para as abelhas se defenderem, ou seja, ferroarem seu inimigo, se elas puderem voar. Porque é muito mais fácil no voo elas terem essa envergadura, por exemplo, de ferroar para frente, seu inimigo está vindo em sua frente. Já as formigas, elas têm as mandíbulas, obviamente, na cabeça. E elas não precisam estar voando para atacar. Então, digamos, num combate corpo a corpo no chão, as abelhas ficam em desvantagem com as formigas. E algumas espécies de formigas apresentam um hábito curioso, pessoal. Qual que é? Criam, comem e matam as abelhas. Como assim? Eles podem matar as abelhas adultas, pegar a cria das abelhas, ovo, uma pupa, uma larva, criar elas e depois se alimentarem. Qualquer uma das etapas. O ovo é mais difícil, mas podem comer na fase de larva e pode comer na fase de pré-pupa ou na fase de pupa. E se vier um adulto, matam, digamos, por esporte, tá?
Outro característica que nós temos das formigas é que além do calor que elas gostam de pegar, tem aquelas espécies que querem os alimentos das abelhas, tá? Então, o que acontece? Essas formigas, elas são vorazes predadoras, tá? O que elas fazem? Elas vão atacar as abelhas, geralmente à noite, muito difícil a gente ver o ataque durante o dia. Vão, além de arrancar as asas, arrancar as pernas das abelhas. E dependendo da situação, a formiga já vai lá e dilacera, rompe, arrebenta o corpo da abelha. Estoura o abdômen, estoura o tórax, arranca a cabeça muitas vezes, tá? Para quê? Para ter o caminho livre para pilhar, ou seja, roubar o alimento, o mel, o néctar, a água, né, de maneira fácil. E dependendo da intensidade do ataque, ou seja, de quantas formigas estiverem atacando, em 2, 3 ataques, exterminam com aquela colmeia. Matam todas as abelhas e levam embora o alimento. Lembrando que uma colmeia, né, dependendo ali, se tiver nível bom da colmeia, umas 20 mil abelhas. Tá? E vocês podem ver, claro, que daí esses ataques podem durar bons minutos. Tá? Não é um ataque de 30 segundos, 1 minuto, pode ser de meia hora, 1 hora, o que for, mas é a quantidade de ataques. Quantas levas as formigas vão ali atacar. Tá? Elas irão até essa colmeia fazer o ataque. E geralmente esse ataque vai ocorrer nos chamados apiários abandonados, ou de pouca manutenção, ou seja, o apicultor não vai muito ali naquele apiário, ou até o apicultor vai bastante no apiário, só que daí tem um problema, ele deixa muitos detritos vegetais ali que facilitam o quê? As formigas terem um abrigo, até mesmo fazerem próximo da colmeia ao seu formigueiro. Outro ponto, pessoal, é que algumas espécies muito conhecidas que atacam as abelhas são a correição, do nome científico Normaneimex artige, a sarasara, Camponatus abdominalis cupins e o formigão, que é muito conhecido aqui no Rio Grande do Sul, Camponatus rufipes. Tá, lembrando, pessoal, que esses nomes comuns, correição, sarasara e formigão, são comuns nas regiões onde ela mais aparece. Vocês podem conhecer essas espécies com outros nomes científicos, não tem problema nenhum. E em relação aos métodos de proteção que nós temos? Bom, os apicultores eles podem colocar proteção de lã, bombril ou graxa lá nos pés dos cavaletes ou nas estacas que sustentam a colmeia. Assim as formigas não conseguem subir. Outro ponto, podem botar também uma lata aberta de lado, fazendo tipo um ângulo de 90 graus, e as formigas não conseguem passar por esses pés, tá? Por essa barreira nos pés. E também tem apicultores que espalham óleo queimado ou querosene, desculpa, próximo da colmeia para evitar, ao redor da colmeia, para evitar a chegada dessas formigas até o apiário. No entanto, uma das estratégias mais adequadas, né, para evitar a aproximação das formigas é sempre manter limpo o apiário ao redor dele. Se puder deixar uma graminha bem cortadinha, deixar uma grama, espalhar serragem, tipo cepilho ao redor das colmeias, ou seja, sempre deixar o local mais limpo e mais organizado possível para evitar a formação dos formigueiros. E caso que encontre os formigueiros, destruir eles, tá, os formigueiros, da melhor maneira possível. Então aí vai várias técnicas que apicultores dispõem para eliminar esses formigueiros. Tá? Então vai da técnica de cada um. E sempre é bom evitar deixar espalhado pelo apiário restos de favos, né? Favos velhos, descartados, caixas quebradas, restos de caixa, ou seja, qualquer situação, qualquer item que deixe como um atrativo para atrair essas formigas e até mesmo facilitar a formação do formigueiro delas. Tá? Aqui então, pessoal, só uma ilustraçãozinha para nós vermos. Na esquerda em cima é o abdômen de uma formiga cheia de mel. E aqui na direita é um exemplo de proteção que se faz para as caixas. Tá? Então ali no pé se coloca uma garrafa PET cortada no meio com a tampa com abertura de diâmetro igual o ferrinho que está ali da estrutura. As formigas vão entrar, não vão conseguir passar pela tampa e se tentarem contornar, elas não terão envergadura para fazer essa volta na parte de baixo, ali onde está cortada, e irão cair no chão de volta. Agora vamos falar do tatu, então. Em certas regiões, o tatu é um grande inimigo da apicultura. Por quê? Porque ele vai destruir colmeias de maneira inteira. Pode comer, tem 10, 15 caixilhas dentro daquela colmeia, ele pode comer tudo. Tá? E daí ele come tanta caixa que pode destruir parte do apiário. Então, por exemplo, assim, tem um apiário de 20 caixas, ele pode comer metade, um pouquinho mais da metade. Sabe? Vai depender
da intensidade do ataque que o tatu vai realizar. E ele costuma cavar ao redor dos cavaletes, os suportes, até derrubar a colmeia. E muitas vezes ele começa a dar batidas. Bate assim com a lateral do corpo, tá? Como estivesse dando um encontrão, digamos assim, nas caixas para derrubar essas caixas das colmeias, né? E se alimentar quando esta cair. Por quê? Quando a colmeia cai, ela se esparrama. Lembrando que a tampa ela é só depositada, só colocada em cima, não é vedado, não é fechado a tampa da colmeia. Então, com a queda, cai a tampa, alguns caixilhos se soltam, ou se não se soltar, o tatu consegue, ele tem força para soltar e se alimentar ali comendo os favos que tem o mel, que tem a cria das abelhas, para ele se alimentar. Outro ponto é que ele sempre ataca à noite e a gente vai encontrar mais fácil o tatu em planaltos, terras secas, tá? E eles vão estar vivendo dentro de buracos no chão. Uma forma de combater o tatu, então, pessoal. Fazer armadilhas, construir os pés dos cavaletes em cimento e cravá-los no chão a 90 centímetros ou mais. Ou seja, abaixo do chão está enterrado 90 centímetros e acima ali em torno de 50 a 60 centímetros. Então nós estamos falando com uma estrutura de cimento de mais ou menos 1,40 m, tá? 90 centímetros abaixo do nível do solo, 50 centímetros acima. Tem também algumas dicas por alguns apicultores, né, em anos passados e saídas que nós realizamos, que eles falaram que colocam as colmeias em estaleiros e pneus velhos, enchidos ou forrados com pedras para manter a forma, né, e não ficar se deformando, e daí dificulta, não tem como daí o tatu derrubar. E tem outros apicultores que falam que enterram um tambor sem tampa no nível do chão, próximo à colmeia, fazem um piso falso ali, né, com capim, pequenas varetas para segurá-lo, e quando o tatu passa, ele cai nesse tambor e fica preso ali. É mais ou menos como era a estratégia na Guerra do Vietnã, que os Vietcongs utilizavam, que eles botavam armadilhas no chão, então estava no nível do solo, né, no nível do chão, cheio de matinhos, coisas assim, tapando, e quando o soldado inimigo passava, pisava ali, caía no fundo desse buraco que era cheio de estacas que acabava perfurando e matando ou ferindo gravemente o inimigo. Tá? No caso dos tatus não se coloca essas estacas, se prende ali o tatu e daí depois se dá algum destino final ao tatu. Aqui então um exemplo de cavaletes, tá? Que são fáceis para os tatus cavarem ao redor e baterem e derrubarem. E aqui um exemplo então de um de cimento, né? 90 centímetros abaixo do solo, em torno de 50 acima, bota-se a caixa em cima disso, né, dessa estrutura, e dificulta a ação do tatu. Agora Irara então, pessoal. Tá? Esta em algumas regiões, ou seja, nas regiões que tem Irara, é incontestavelmente um dos maiores inimigos das abelhas. Tá? Aqui está a ilustração dela, nós podemos ver que elas têm grandes garras, tá? Unhas grandes, que facilita a ação dela. E como é um roedor, ela vai destruir e entrar a colmeia para comer a cria e o mel. E as abelhas não têm defesa contra a Irara. Por quê? Porque a Irara ela é imune à ferroada. É imune à ferroada com a sua toxina, né, que as abelhas liberam. Então ela não sofre nem a dor, digamos assim, que nem nós seres humanos sofremos, de levar uma ferroada e da toxina liberada para as abelhas. E uma diferença que a Irara tem em relação ao tatu, que ela não cava ao redor, e sim ela sobe no cavalete, sobe ali na colmeia, arrebenta uma lateral da colmeia, derruba a colmeia no chão, e daí vai destruindo ela. Tá? Então o tatu precisa cavar e bater para derrubar o cavalete. A Irara sobe na caixa e faz o seu estrago. E quando elas atacarem uma colônia, tá, elas podem destruir a colônia inteira. Então não é uma caixa, a colônia inteira. Então a piar de vocês tem 20 caixas, elas podem destruir as 20 caixas. E um ataque vai depender da intensidade de fome e da quantidade de Irara que está atacando. E para combater, aí entram os apicultores chamados mais experientes. Aí, eles têm técnicas que eles desenvolveram ao longo dos anos. Então, usar colmeias de pedra ou cimento, quando o apiário ele é fixo, ou seja, ele é permanente. Aí entra naquela situação, né, pessoal? O normal é utilizar a chamada caixa americana, a Langstroth. Por quê? Usar madeira é muito mais fácil para a gente trabalhar. Se vocês utilizarem pedra ou cimento, é mais difícil moldar ela, mais difícil limpar quando for necessário. Deu alguma doença, alguma coisa assim, não tem como vocês eliminarem a doença com a mesma facilidade como é de uma colmeia em caixa, tá? Em madeira, né? Então, temos esse detalhe aqui. Outro ponto utilizado é sempre utilizar o apiário em área limpa, longe do mato.
Tá? Então, aí entra um outro detalhe. O mato, muitas vezes, é uma proteção que a colmeia tem. Como assim? Contra o vento, né? O mato é o quebra-vento. A flora apícola está próxima, então o alimento está próximo. E também a intensidade do sol é barrada por esse mato. Esse mato, então, protege de muita insolação na caixa, o que pode causar, então, elevação da temperatura, né? Por outro lado, se estiver muito próximo, facilita a irara. Lembrando ali que a irara anda muito sobre as árvores, ela tem facilidade para escalar uma árvore, andar pelos galhos, então facilita ela chegar até a parte de cima do suporte, ou seja, chegar lá na tampa da colmeia. Outro ponto também levantado é utilizar armadilhas. Alguns apicultores utilizam arame farpado ao redor da colmeia para machucar a irara e assim destruir, né, a tentativa da irara em destruir a colmeia. Ou seja, a irara se machuca com o arame farpado e desiste de atacar aquela colmeia. Porém, esse arame farpado também será um obstáculo para o apicultor chegar até a sua colmeia, né? E também tem umas dicas de evitar mudar o sistema de maneira brusca, né? Por exemplo, aumentar a altura das colmeias em relação ao chão, tá? Porque vai dificultar para as abelhas trabalharem com essa situação, mudou o nível onde elas estavam acostumadas a estar em relação ao solo e também pode facilitar a chegada da irara através de uma árvore, né? Através de galhos, pode facilitar. Então temos que tomar cuidado com isso. E por último, na aula de hoje, o homem ou o mau apicultor é sem dúvida também um inimigo das abelhas. Por quê? Porque o homem, né, o ser humano, ele desmata desordenadamente as nossas florestas, o que vai fazer a diminuição ou acabar com a flora apícola das abelhas, ou seja, não vai ter como as abelhas se alimentarem, vai ter como as abelhas sobreviverem, faz queimadas, envenena com os agrotóxicos na lavoura, volta e meia nós temos relatos, situações onde milhares de abelhas acabam morrendo devido à intoxicação com um produto que foi utilizado na soja, no milho, no trigo, o que for. E também a destruição, né, da natureza, da flora apícola. E não podemos deixar de citar também que a retirada de maneira errada, ou seja, retira mel em demasia, ou seja, poder retirar 20, 30, no máximo 40% daquele mel produzido pelas abelhas e o homem vai lá e retira quase 100%. A falta de suporte, né, durante o inverno, ou seja, a ração proteica não dá para as abelhas durante o inverno, as abelhas não têm uma proteção, não conseguem se manter bem alimentadas no inverno, que falta esse manejo do apiário. E, né, então, a falta de saber manejar também estará prejudicando as abelhas, no caso do homem, né, ou o mau apicultor. Bom, pessoal, o vídeo ficou um pouquinho longo. Da aula de hoje era isso, dessa primeira parte de inimigos das abelhas. Continuamos no próximo vídeo resumo. Então, um forte abraço e um bom estudo a todos.